Então, nesta manhã de sexta-feira, com o programa Estudando a Palavra de Deus, nós vamos dar continuidade ao livro de Esdras, né? Esdras, que é o templo de Jerusalém que tinha sido destruído quando o povo foi exilado para a Babilônia. Então, o capítulo 1 que nós vamos estudar hoje e trazer reflexões se encontra no 16º livro da Bíblia e é sobre Esdras. Esdras, um escriba, né, que cuidava da escritura, dos profetas, dos livros, né? Ele tinha esse trabalho de cuidar das escrituras sagradas. O livro de Esdras, no capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também o escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, que dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. E suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que resta em alguns lugares em que habita os homens deste lugar, o ajudarão com prata, com ouro, bens e gado afora, as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitridate, que os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então, depois do exílio na Babilônia, a gente vê aqui que o rei Ciro, ele liberta o povo, né? Que no capítulo 2 a gente vai falar das descendências todinha que estava na Babilônia, os que estavam exilados de cada tribo. E
as genealogias de cada um das famílias, os povos que estavam na Babilônia exilado, né? No capítulo 2, na próxima semana, nós iremos falar sobre ele. E hoje no capítulo 1 mostra o decreto do rei Ciro em libertar este povo e também a ordem para reconstruir o templo de Jerusalém, né? E construir a casa de Deus. Então, na leitura de hoje, nós vamos trazer exemplos de vida para nós nos dias de hoje. A gente pega os escritos bíblicos, né? Os livros sagrados do Antigo Testamento e traz para a nossa vida nos dias de hoje, né? A gente sabe que hoje nós vivemos pela graça, não vivemos mais pela lei, mas a lei, ela é importante para que a gente possa justamente estudar e aprender com o Antigo Testamento, baseando-se no Novo Testamento. O livro de Esdras relata o retorno do povo de Deus do exílio na Babilônia e a reconstrução do templo em Jerusalém. O capítulo 1 detalha como Deus moveu o coração do rei Ciro da Pérsia para libertar os judeus e financiar o retorno. Para os nossos dias de hoje, o texto nos traz lições profundas sobre recomeços, soberania divina e o despertar da fé. Deus move corações improváveis. Esdras, no capítulo 1, do verso 1. O texto mostra Deus usando Ciro, um rei pagão, para cumprir suas promessas. A aplicação espiritual para nossas vidas. Deus não está limitado por circunstâncias humanas ou governo. Deus não é um Deus que se limita por governo, por circunstâncias humanas. Então Deus faz a sua soberania, a sua vontade na vida de quem Ele quer e como Ele quer. Porque Ele é o dono de tudo e tudo Ele criou. É preciso que a gente aprenda que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus que ela prevalece em nossa vida. Porque nem sempre aquilo que a gente quer acontece da forma como a gente quer. Sempre acontece porque às vezes está em consonância com Deus. E aí acontece. Mas nas vezes, e muitas vezes, que não acontece é porque não foi do agrado nem da vontade de Deus. E é preciso que a gente agradeça também por isso. Para a aplicação espiritual é justamente isso. Deus não está limitado por circunstâncias humanas ou governo. Para as igrejas nos dias de hoje, mostra que Deus pode usar recursos e pessoas de fora da comunidade religiosa para abençoar o seu povo. Então não é justamente as bênçãos, elas só vêm para quem vive nas comunidades religiosas. Quem está numa comunidade religiosa, ela está mais presente diante de Deus. Não resta dúvida. Dependendo do seu coração, do meu coração, a gente pode estar mais presente ou não também. Porque às vezes a gente está dentro de uma comunidade religiosa, mas está distante de Deus. Então, o nosso, como dizem nas cartas paulinas, que o nosso templo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, a questão comunidades religiosas é importante porque nós estamos agrupados, estudando
falando, louvando e cantando bênçãos que agradam a Deus. Para a igreja, mostra que Deus pode usar recursos e pessoas de fora da comunidade religiosa para abençoar o seu povo. Então, para abençoar a nação, ele pode usar qualquer pessoa para trazer bênçãos para aquela população, assim ele queira, porque ele observa o nosso coração, ele não observa a nossa aparência, né? Como você vê lá em Samuel, quando foi para escolher o novo rei, né? E ele olhou para Eliel e achou que era Eliel, mas não era. E Deus o advertiu e disse que não era Eliel, porque Deus vê o coração do homem, não vê a aparência. O fator fé. Lembra o cristão de colocar a confiança em Deus, não em líderes humanos. Então você, na sua vida, tudo que a gente fizer, a gente tem que conversar com Deus. Se vai dar certo ou não. Porque às vezes a gente coloca a confiança no ser humano. E ele é falho, como nós somos. E aí ele não cumpre o que prometeu com você e você fica decepcionado. Então, é justamente essas questões que a gente precisa ver. Você precisa das pessoas, sim, que ninguém vive num mundo isolado. Mas a gente precisa principalmente de Deus. Nós temos que colocar Deus em nossa vida em primeiro lugar em tudo. Até aquilo que a gente pensa em fazer, nós devemos consultar Deus para saber se vai dar certo ou não. Né? E às vezes você pode dizer, mas eu posso consultar Deus. Mas Deus não me fala. Fala. Deus fala com todo mundo se assim você queira. Deus fala. Aquilo que toca no teu coração, que não é para você fazer durante o dia todinho, e você teima em fazer, você está fazendo errado. Né? É preciso você entender a voz de Deus. Deus não vai chegar no teu ouvido e dizer assim, não faço isso não. Mas Deus toca no teu coração que aquilo vai dar errado, que aquilo não vai dar certo, e aquilo ali, se você fizer, você vai se arrepender. Mas mesmo assim, a gente costuma não escutar, faz e dá errado. Então é preciso que a gente peça a orientação ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar por esses caminhos. Então o fator fé lembra o cristão de colocar a confiança em Deus e não em líderes humanos. Nós precisamos de quê? De estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E quando você estuda a Bíblia, eu estudo, você estuda, nós estamos tendo um diálogo com Deus. Nós estamos tendo uma conversa com Deus. Então a Bíblia vai nos orientar como a gente deve fazer aqui enquanto estamos na terra. Aqui enquanto vivemos neste mundo de incertezas, de dificuldades, de problemas, Deus vai nos orientar a vivermos contido e contrito com Deus. O despertar do Espírito Santo. Esdras capítulo 1 do verso 5, que diz: o retorno só aconteceu porque Deus despertou o espírito dos líderes e do povo para subir e edificar. A aplicação espiritual. A vida cristã espiritual não se sustenta por rotina, mas por um despertamento contínuo gerado pelo Espírito Santo. A vida cristã espiritual não se sustenta por rotina, mas por um despertamento contínuo gerado pelo Espírito Santo. A gente sabe que a nossa vida, ela depende totalmente e exclusivamente de Deus. É preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente entenda que a gente não é nada
neste mundo, não somos nada neste mundo se a gente não permitir que Deus conduza a nossa vida, o nosso destino aqui na terra. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus pela Bíblia. Em segundo lugar, obedecer o que a palavra diz. No mundo em que vivemos, com tantas perseguições, tentações, concupiscências, é difícil, mas não é impossível de mim e de você, ouvinte, seguir a palavra de Deus. Tudo depende de uma única coisa em nossa vida: determinação. Nós precisamos ter determinação naquilo que queremos fazer para Deus. Não podemos viver no mundo agradando momentaneamente a Deus, quando precisamos, e vivendo, fazendo as coisas que o mundo oferece. Então, a vida cristã espiritual não se sustenta por rotinas, mas por um despertamento contínuo gerado pelo Espírito Santo. É uma coisa contínua. A gente precisa todo dia agradecer a Deus. Todo dia colocar o nosso joelho no chão, orar e agradecer a Deus. Porque Ele acordou a gente, botou a gente de pé. Porque Ele tem bênçãos e propósitos na nossa vida. Deus não ia colocar a gente de pé e nos deixar ao léu no mundo, sem o cuidado. Ele nos coloca de pé mais um dia, porque Ele está cuidando de nós e vai continuar cuidando. Então, a gente precisa obedecer aos cuidados dele. De que forma? Começando pela manhã, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por tudo. Agradecendo a Deus pelo dia de vida que Ele nos deu. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito no dia passado e no dia de hoje, que irá fazer. E colocar a nossa vida na dependência de Deus. De Deus. Os afazeres que temos no mundo, nós iremos fazer, mas com primeiro obediência a Deus e segundo obediência às leis dos homens, que também devemos cumprir. Então precisamos trabalhar, né? Precisamos nos movimentar para cuidar de nossas famílias, receber os recursos para cuidar de nossas famílias e ter uma vida na presença de Deus com sabedoria. Para a igreja, a comunidade religiosa. A comunidade religiosa precisam de momentos de avivamento interno para não caírem em ativismo vazio. Então, uma igreja movimentada, uma igreja com muitas tarefas de avivamento, com jovens, adultos, né? Estudo da palavra, é uma igreja que está agradando a Deus, porque ela tem vários movimentos que faz com que a sua fé seja avivada, que trabalha com crianças, né? Crianças de seus 5 anos, 4 anos de idade, já começa a trabalhar em atividade religiosa. Isso é importante para o crescimento espiritual da criança, né? Trabalha com jovens, adultos, né? Idosos. Tenham cuidado, os movimentos dentro da igreja, né? As lideranças religiosas responsáveis por esses programas, né? Terão de Deus no futuro um galardão. Então é importante tudo isso dentro de uma igreja. E Deus vê o avivamento daquela igreja, porque ela está sempre movimentando o trabalho do Senhor na vida de cada ser humano, de cada cristão. Isso é importante demais dentro de uma igreja. E também a parte principal, que é o estudo da palavra, o conhecimento da palavra, para que não seja iludido por fábulas enganosas que aí no mundo tem. A ação prática de tudo isso.
Sair da zona de conforto espiritual, o exílio da acomodação, exige sensibilidade à voz de Deus. Às vezes você está na sua zona de conforto, que é o seu lar, que é a sua casa, e às vezes você está numa comunidade religiosa que não tem muito atrativo, né? É aquela rotina, toda semana a mesma coisa. Aí às vezes você se acomoda ali em casa e não quer sair, não quer ir. Às vezes bota uma desculpa aqui, outra ali. Mas é importante você estar reunido em comunidade. Para isso eu digo a todos aqui: estude a palavra de Deus, para que você encontre aquela comunidade religiosa que mais se identifica com a palavra. Porque o mundo hoje tem milhões de religiões. E talvez você, por não conhecer a palavra, você encontre aquela que esteja um pouco ou muito distante do entendimento que Deus quer de cada um de nós. Então é preciso que você procure a comunidade religiosa que mais se aproxima das Escrituras Sagradas, né? Porque nenhuma se aproxima da Escritura totalmente 100%, mas tem aquelas que mais se aproximam, que tem um zelo maior pelas coisas de Deus. A restituição do que foi perdido. Esdras capítulo 1, verso 7. Ciro devolve os utensílios sagrados que haviam sido roubados pelo rei Nabucodonosor. A aplicação espiritual. O processo de restauração na vida do cristão envolve recuperar a identidade e a santidade que o mundo tentou roubar. A vida que nós temos, ela não é nossa. Ela é de Deus. Mas o fato de vivermos neste mundo, passamos a nos acostumar e a gostar das coisas que o mundo oferece. E aí começamos a nos distanciar de Deus. O convívio na comunidade religiosa nos faz nos aproximar de novo de Deus. Então começa um processo de restauração espiritual na nossa vida. Imagine um mundo se não existisse as religiões, e digo mais, as boas religiões. Se não existisse, como seria a vida do ser humano? Então, quando Deus pede para que os seus discípulos fossem levar a palavra a todo o povo do continente e do mundo, e essa palavra ainda hoje ela continua. O estudo da Bíblia, que é Deus falando conosco, é importante para nosso crescimento espiritual, para nós restaurar o que estava perdido entre a gente e Deus, que é a conexão através de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para um único homem, chamado Jesus Cristo, que com sua morte na cruz, deu a gente a graça de sermos salvos pela fé. Então, é uma graça imerecida que recebemos, porque lá no Éden, resolvemos pecar, resolvemos desobedecer a Deus. A nossa distância de Deus que nós temos não é nada mais do que a desobediência ao que Ele quer que nós façamos. Mas como é que eu sei o que Deus quer que eu faça? É lendo a Bíblia que você vai descobrir, tanto eu como você. Lendo a Bíblia a gente vai descobrir. Porque, como eu falei, ela se renova todo dia. Se você ler um versículo hoje,
você vai entender o que ela quer para você hoje. E se você ler aquele versículo amanhã, Deus vai te mostrar o que Ele quer que você faça no dia de amanhã. Então, por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias. Não adianta você querer ler o livro todo num dia. Vá devagarzinho, vá lendo devagarzinho, tirando as dúvidas, e depois você tem lido a Bíblia toda. Mas é importante você ler. É por isso que esse trabalho feito toda sexta-feira, estudando a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, é justamente para isso. Para que a gente aqui estude um pouco, como o tempo é curto, de 40 minutos, a gente estuda um pouco aqui, mas você pode em casa abrir sua Bíblia e começar a acompanhar esse estudo e começar a pesquisar na sua Bíblia algumas palavras difíceis e o que Deus vai te mostrar, porque o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo habita entre nós e ele passa a habitar em mim e em você quando a gente der espaço, quando a gente deixar que ele haja em nossa vida, através da nossa obediência aos ensinamentos de Deus. A aplicação espiritual, o processo de restauração na vida do cristão envolve recuperar a identidade e a santidade que o mundo tentou roubar. Para a igreja, resgatar os valores essenciais do Evangelho que se perderam pelo caminho, como a adoração sincera e a comunhão. É justamente sobre isso quando eu falo a respeito das comunidades religiosas. É preciso que ela tenha um trabalho voltado justamente para o resgate da parte dos valores essenciais do Evangelho. O resgate do Evangelho, resgate da palavra de Deus, resgate do ensinamento da palavra de Deus. Como é que eu posso fazer um trabalho evangelístico se eu não conheço da palavra de Deus? Se de repente ali na frente eu vou integrar um panfleto e levar uma mensagem bíblica para aquela pessoa e de repente aquela pessoa conhece mais da Bíblia do que eu e me faz algumas perguntas e eu não sei responder. Como é que eu vou evangelizar para ela? Ela termina me evangelizando e eu fico de cabeça baixa, sem saber. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Ele quer, para quando a gente for evangelizar, a gente saber direitinho o que a gente vai explicar para o irmão e o que é que Jesus quer da vida de cada um de nós. Então é importante a gente conhecer isso. Deus, quando mandou os apóstolos, Jesus, quando mandou os apóstolos saírem para pregar e levar a palavra, ele tinha passado 3 anos ensinando aos apóstolos o que era que eles deveriam fazer e como eles deveriam. E não deixou eles só, não. Colocou neles o Espírito Santo. Então a gente precisa também evangelizar, mas precisamos do Espírito Santo para nos orientar. Além de conhecer a palavra, de ler, de conversar com Jesus, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te ajudar a entender a palavra e você vai poder fazer um trabalho de evangelismo bem feito. É isso que precisa ser feito nas igrejas, para que as pessoas, quando saírem a evangelizar, saibam realmente o que está evangelizando diante do povo. Esse é o resgate e os valores essenciais. Ninguém vai de mãos vazias. Esdras, capítulo 1, do verso 4 a 6. Aqueles que decidiram não voltar, ajudaram financeiramente e com bens os que partiram. Aplicação espiritual. Na obra de Deus, os chamados são diferentes, mas a responsabilidade é coletiva. Para a igreja, destaca a importância da generosidade, do envio e do suporte mútuo entre membros da comunidade. A aplicação espiritual na obra de Deus,
os chamados são diferentes, mas a responsabilidade é coletiva. Então, vamos falar aqui justamente quando você está numa comunidade religiosa, muitos são colocados como lideranças para cuidar de alguma parte do templo daquela religião. Escola dominical, professores que têm a responsabilidade de levar a palavra, órgãos que fazem parte da igreja, né? Da criança ao adulto e ao ancião. Então, cada liderança tem uma importância dentro da igreja. E ela tem aquele trabalho com o zelo daquilo que ele tem para fazer. É importante. A parte que não participa, fica fora, ela tem a responsabilidade também de ajudar nesses movimentos, quando assim precisa, dentro dos trabalhos feitos. E aí você vai ver uma comunidade unida, onde tem tudo em comum, onde não somente a liderança organiza, mas ela também precisa do apoio daqueles que estão ali fora das organizações dentro da igreja. Mas você precisa também do apoio deles. Então a responsabilidade não é somente das lideranças, mas também de toda a comunidade religiosa. Mas é preciso que a igreja ela tenha tudo em comum com os membros que fazem parte da igreja. Às vezes o que muito acontece dentro das comunidades religiosas é as lideranças não abrirem espaço para que outros que estão ali, que queiram ajudar, possam ajudar com as ideias, né? E às vezes a liderança, elas se colocam como um subdeus, né? Porque tomar conta daquela parte se acha mais de alto grau, de alto nível, do que aquele que está sentado no banco. Para Deus todos nós somos iguais, independente. O que tem a mais naquela pessoa é um cargo que ele recebeu com atribuições que ele fazendo perfeito e correto, o que ele vai receber de Deus são os galardões, né? Então é importante que a gente saiba que a nossa vida em comunidade religiosa, ela tem que ter tudo em comum entre os irmãos, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar em nossa mente é que a gente não é melhor nem maior do que ninguém aqui na terra. Somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos dele para tudo. Aplicação espiritual. Na obra de Deus, os chamados são diferentes, mas a responsabilidade é coletiva. Então, a responsabilidade, ela é, dentro daquela comunidade religiosa, ela é coletiva. Ela é de todos. É de todos. Mas é preciso que as lideranças abram espaço para que todos participem. Para a igreja, destaca a importância da generosidade, do envio, do suporte mútuo entre os membros de comunidade. Isso é importante, né? Isso é importante quando a igreja ela vive e tem tudo em comum. Aí o trabalho fica mais alegre, o trabalho fica mais avivado, o trabalho fica mais participativo. Então, isso é importante que haja esse entendimento dentro das comunidades religiosas. Na nossa vida espiritual, o que Deus quer é a simplicidade do nosso coração. É a gente colocar em nossa mente que a gente não é maior, a gente não é melhor do que ninguém. Aquele que está ali, na rua, nas calçadas, talvez para Deus ele seja maior e melhor do que um de nós. Deus não age dessa forma, mas eu estou dando um exemplo assim. Porque para Deus todos somos iguais.
tanto aqueles que estão nas calçadas, o bebo, o marginal, a prostituta. Para Deus, ele é igual a qualquer um de nós. A única diferença é que eles ainda não encontraram Jesus. Mas Deus nos deu os talentos, Deus nos deu os dons, para que a gente possa, com ele, multiplicar e ajudar justamente aqueles que ainda não têm o conhecimento de Deus, que ainda não têm a sabedoria da palavra. Os dons não é para a gente pegar e ficar com ele não, guardar só para a gente não. A parábola diz bem claro que a gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer crescer. E fazer crescer é estudando a palavra de Deus, é conhecendo, é pedindo a Deus que Deus dê a cada um de nós discernimento e sabedoria. Fazer o que Salomão pediu, discernimento e sabedoria. Salomão não pediu nada mais a Deus do que isso. Um menino, para dominar uma nação, precisava de quê? Deus disse que ele pedisse o que ele quisesse, mas ele pediu discernimento e sabedoria. É isso que a gente precisa viver nesse mundo. Nós precisamos que Deus nos dê discernimento e sabedoria. E ser humilde e aprender a amar as pessoas do jeito que ela é. Não adianta você querer que eu seja... Não adianta você querer que eu seja... Que você seja... Que as pessoas sejam do jeito que a gente quer. A gente tem que amar ela do jeito que ela é. Porque quem transforma a minha vida e quem transforma a tua vida é Deus. É Deus. Então, meus irmãos, nesta manhã, a gente refletimos sobre a nossa vida diante de Deus, sobre a nossa vida diante dos nossos irmãos, né, em Cristo Jesus, nas comunidades religiosas, né? Aprendemos a tratar bem uns aos outros, respeitar com carinho e com amor, porque é assim que Deus quer dar de cada um de nós, né? Às vezes você é uma pessoa fechada, que pouco fala, pouco dá sorriso, mas Deus sabe do seu coração. Deus sabe do amor que você tem. Às vezes aquele sorrisão aberto demais, talvez esteja ali por trás muita falsidade. Então é importante que a gente aprenda a conviver com as pessoas da maneira que ela é, do jeito que ela é. Então, nesta manhã, meus irmãos, estamos chegando ao nosso término do nosso trabalho e hoje as mensagens ficou para que a gente possa, durante todo o dia de hoje, durante a semana que vem, continuarmos estudando e meditando nessas palavras. Então vamos agradecer a Deus e entregar o programa nas mãos dele. Nesta manhã eu quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, a todos os nossos irmãos das comunidades evangélicas, beijos e abraços da parte de Deus, aos irmãos católicos, beijos e abraços da parte de Deus, né? E vamos agradecer e vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais uma realização, Senhor, de mais um programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, durante a semana toda, tocar no coração de nossos ouvintes e fazer com que eles leiam a palavra, descubram e sirva cada dia mais a tua palavra, Senhor. E possa, assim, crescer espiritualmente para o trabalho do teu reino. Por isso, desde já, eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5.